Não esqueça, você está no canal da Missão Ressignificar. Gerando uma história de transformação genuína. À luz da palavra. Se você não é inscrito ainda no nosso canal, nos ajude, se inscreva. Nos acompanhe nas nossas outras redes sociais, amém? Seja bem-vindo ao canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Hoje eu queria te convidar a ler um salmo. Nesses dias eu quero convidar vocês a imergir nos salmos junto comigo. E hoje eu quero iniciar com o Salmo 3. E não só trazer a memória da oração do nosso Cristo, lá em Mateus 6, mas também é um convite a encurtarmos a distância entre a gente e o nosso Pai. Não mais, Senhor. Deus é o nosso Criador, é o nosso Pai. Vem comigo. Salmo de número 3. Esse salmo foi composto por Davi quando ele fugiu de diante da face de Absalão, o seu filho. Salmo 3. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. Ele exclama, Senhor, como tem se multiplicado os meus adversários? São muitos os que se levantam contra mim. Davi afirma isso. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Versículo 2. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Quantas vezes as bocas ao nosso redor dizem isso? Não há salvação, Gleice, para teu problema em Deus. Direcionam sentenças absurdas para a nossa situação do momento. Olha só como Davi direciona esse clamor. Versículo 3. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória. É o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz, versículo 4, com a minha voz clamei ao Senhor. Ele ouviu-me desde o santo monte, desde o seu santo monte. Em situações diversas, em inimigos, em adversários diversos, todos vão dizer que você não tem salvação, que não existe socorro. Mas olha só o que Davi nos convida a fazer. Versículo 4. Com a minha voz clamei ao Senhor. Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Está desesperado? Está angustiado? Foi humilhado? Gleice, mas você nem imagina. Você clamou ao Senhor.
Você clamou ao Senhor? Ou você clamou à irmã do lado, ou à sua mãe, ou ao seu pai, ou a uma pessoa de confiança? Eu vou perguntar mais uma vez. A quem você clama? A que distância você tem se colocado de Deus para você não clamar direto a Ele? Clamei ao Senhor. Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Versículo 5. Eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. Davi está fugindo. Ele disse, eu deitei e dormi. Isso são passos de quem confia em Deus, de quem sabe quem é o seu Pai, de quem está com o coração não calmo e tranquilo porque não tem problema. É que diante de todos os problemas, ele sabe no coração dele a quem clamar. Quem é que vem socorrer ele? E quem socorreu a todo tempo? E é por isso que no versículo 5 do Salmo 3 ele diz assim, eu me deitei e dormi. E às vezes a gente perde o sono em meio a batalhas, em meio a guerras, em meio a confusões. E eu falo isso de mim. Meu Deus, só Deus sabe, até eu achar paz nele, a paternidade dele sobre mim, o quanto eu perdi meu sono. E nem resolvi os problemas. Sequência, versículo 6. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Não terei medo de 10 milhares. Ele não está falando de um colega de trabalho. Ele não está falando do seu cônjuge, do seu marido, da sua esposa, do seu filho, da sua filha, da sua sogra, da sua cunhada. Ele não está falando da irmã da igreja, do seu chefe. Ele está falando de 10 milhares. Enquanto você guerreia contra pessoas, Davi está te chamando. Davi está convidando a você não olhar o seu inimigo. E eu vou voltar aqui no versículo 4, onde ele diz, com a minha voz, clamei ao Senhor. E é por isso que no versículo 6 ele diz, não terei medo de 10 milhares, não importa quem é o gigante. Eu tenho Pai. Eu tenho um Deus. Eu sou de Deus. E Deus é o meu Pai. Ei, não terei medo de 10 milhares. E a gente perde o sono com um problema. A gente perde o sono na ausência de recursos financeiros, na ausência de recursos alimentícios dentro da nossa casa e esquece de olhar quem é o nosso Senhor e esquecemos de clamar esse Senhor. Versículo 7. Levanta-te, Senhor. Eu não preciso ter medo de 10 milhares. Eu tenho um Pai. O Senhor é o meu Deus. Versículo 7, Davi diz assim, levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus. Deus meu, tu feriste a todos os meus inimigos no queixo. Quebrastes os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor. A salvação vem do Senhor. Repita comigo. A minha salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo seja a tua bênção. Da onde está vindo a sua salvação? A tua salvação está vindo da vizinha? Está vindo de uma colega? A tua salvação está vindo de caminhos que Deus não aprova? De caminhos que é contra a palavra do Senhor? Da onde está vindo a tua salvação?
eu te convido hoje a buscar a tua salvação do Senhor. Pois a salvação vem do Senhor. E sobre o teu povo seja a tua bênção. E isso eu quero finalizar como um decreto para a minha e para a tua vida. A bênção. Eu quero te chamar de povo santo, povo do Senhor. O teu povo, sobre mim, sobre Gleice, sobre os meus filhos, sejam a bênção do Senhor. Seja bem-vindo ao canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Senhor Deus, visita a vida do meu irmão que está angustiado, que está aflito, que está amedrontado pelos gigantes, pelos inimigos, que está em noites e noites de insônia, sem saber o que fazer ou como resolver. Senhor, que sobre ele agora venha a consciência que a voz dele é um instrumento mais poderoso, que hoje ele tenha a direção de clamar ao Senhor, de clamar com a voz dele, com a voz dela ao Senhor, porque a tua bênção chegará. Porque o Senhor é a salvação dele, é a salvação dela, é a minha salvação e a tua bênção está sobre o teu povo. Eu quero lembrar, é povo santo, é povo de Deus. Vem com a tua bênção sobre ele e sobre ela neste momento, com a tua salvação, Senhor. Vem com a tua salvação. Traz a tua bênção sobre a vida dos teus filhos aqui na terra. Não permita mais a opressão do inimigo sobre eles, porque eles hoje têm a consciência de que o Senhor é o socorro, o Senhor é a salvação e Ele é o teu povo e ela é tua nação. E a bênção do Senhor está sobre eles. Que seja um decreto em nome de Jesus. Amém. Se inscreva no nosso canal. Venha comemorar conosco 9 anos de Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Se inscreva no nosso canal. Não perca uma leitura conosco.